Opa! Seja muito bem-vindo ao canal do Podcast Empreendedor no YouTube. Assina o canal e clica no sininho para não perder nenhuma entrevista com empreendedores, CEOs e fundadores de empresas ou startups que estão literalmente transformando o mundo que a gente vive. Se você gostar também, lembra de dar um joinha, porque isso ajuda muito a espalhar nossa mensagem e fomentar o empreendedorismo e a inovação no Brasil. Beleza? Vamos nessa? Fala, empreendedor! Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa, o podcast do Distrito Empreendedor localizado na rua Coronel Bordini, 836, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E no nosso podcast a gente fala sobre empreendedorismo, inovação, colaboração, ciência, startups e a tecnologia. Hoje o assunto do dia é como poupar dinheiro, e para falar sobre esse assunto eu tenho aqui como convidado meu amigo de infância, Diego Beirão. Hoje está empreendendo com a startup dele, é Bem de Grana. Vai contar um pouquinho para vocês logo mais sobre o que ela é, como é que ela ajuda. E, Diego, te introduz então um pouquinho para a galera que está nos escutando. Fala um pouquinho do teu background, o que tu já fez, o que tu está fazendo, enfim. Então, galera, meu nome é Diego, eu sou empreendedor aqui no Distrito. Eu tenho um background bem grande assim, na área financeira, trabalhei em banco, corretor de valores, por mais de 7 anos. Eu sou também, né, além desse background, eu sou também um poupador nato. Eu sou, desde pequeno, aprendi a poupar e aprendi a cuidar muito bem do meu dinheiro. E juntando todo esse meu background, toda essa minha experiência, essa minha aptidão para poder poupar dinheiro, eu resolvi ajudar as pessoas, né, e tendo um negócio, ajudando elas a quitar dívidas, a como conseguir poupar mais dinheiro, né, e ser mais eficiente na organização das finanças pessoais. Maravilha, isso, Diego, ajuda muito as empresas aqui da casa mesmo, com esse auxílio financeiro. Hoje o número de brasileiros inadimplentes é bem alto, né, Diego? Não sei se... Hoje, inadimplência é um dos maiores problemas, né, que a população enfrenta, e isso é ruim para toda a economia, e são mais, se eu não me engano, o número são mais de 60 milhões de brasileiros inadimplentes no momento. Então imagina, 60 milhões de inadimplentes que não conseguem pagar, né, as suas contas. Então a gente vai falar hoje sobre isso, como poupar dinheiro, algumas das perguntas que a gente vai abordar no nosso programa. Como poupar dinheiro mesmo ganhando pouco, para aquelas pessoas que estão iniciando uma carreira, iniciando no mercado de trabalho, ainda ganham pouco, mas querem poupar uma parte do seu dinheiro. Outra pergunta, estou devendo, o que eu faço agora, né? Tenho um dinheiro sobrando, onde é que eu coloco? Essas são 3 perguntas que o Diego vai nos ajudar a responder para enriquecer o nosso bate-papo. Então, Diego, vamos começar com essa primeira pergunta, como poupar dinheiro mesmo ganhando pouco? Eu acho que é uma das dúvidas dos empreendedores que nos escutam. Com certeza. Então, essa questão de poupar eu sempre abordo bastante, que poupar não é uma questão de condição, e sim uma atitude. Eu acho que independente de quanto a pessoa tem de renda, quanto ela ganha, se ela ganha muito ou ganha pouco, ela pode sim conseguir poupar, né? Claro que uma pessoa que ganha menos, tem uma renda menor, ela não vai conseguir poupar uma quantia muito grande, mas o mais importante é ela verificar quanto por cento, né, a parte que ela consegue fazer essa poupança, dessa economia. Então, eu indico, né, começar assim, para não ficar, não impactar muito a vida da pessoa, começar entre 15% e 20%, né, da renda. E eu acho que a melhor dica assim, que eu posso dar para quem está começando, quer começar a poupar uma grana, quer começar a criar um patrimônio financeiro e depois investir, é botar isso como prioridade. Assim que receber o pagamento, o salário, né, que você recebe sua renda, fazer essa poupança, separar esse dinheiro que você recebeu, como, enfim, se você recebe mensalmente, pega aquela porcentagem e já separa. Se você recebe mensalmente também separa essa grana que entrou, a parte, né, que vai para poupança, ou enfim, vai para que você vai economizar, e tem isso como uma prioridade no seu mês. Considerar isso como se fosse uma conta que você tivesse que pagar, né? Então, você recebeu o seu pagamento no final do mês, a primeira coisa que você vai fazer com o dinheiro que entrou na sua conta, é sacar ele e mandar para outro lugar, ou fazer uma transferência para um outro investimento.
Então, perfeito. Então, aí tá a primeira dica. A primeira coisa do mês é receber o dinheiro, já poupa ele direto, né? Encarar esses 10, 15% mais ou menos, né, que tu disse. Eu acho que 15% é um bom número, 15% da renda é um bom número para começar a poupar, não vai impactar tanto, né, nos gastos mensais. Então, uns 15% como se fosse uma dívida, entre aspas aqui, botando aspas, e aí para tu te policiar sempre e poupar esses 15%. E na tua opinião, velho, Diego, aqui chega de formalidades, né? Foda-se. Na tua opinião, Diego, por que a galera tem tanta dificuldade de poupar dinheiro, assim? Qual é a dificuldade do empreendedor, do brasileiro, da pessoa de poupar? Eu acho que a principal dificuldade que o pessoal tem é que o pessoal sempre acaba deixando para poupar no fim do mês, né? Acaba botando como prioridades outros gastos, né? Quitando, claro, as contas normais, água, luz, telefone, aquelas coisas para a gente viver, né? E acaba deixando para, deixa para o final do mês, vamos ver se eu consigo guardar um dinheirinho. É exatamente essa palavra que acaba gerando esse problema, né? Guardar um dinheirinho. Você não tem que guardar, você tem que poupar no início do mês. Se você deixar para guardar no final do mês, com certeza não vai sobrar, você vai acabar gastando tudo. Muitas vezes, aliás, grande parte da população acaba gastando mais do que tem, entra no cheque especial, enfim, né? E acaba, além de não poupar, acaba, né, gastando mais do que recebe. Isso aí agora que tu disse é uma coisa que vem muito para o tema da conversa. Cheque especial, crédito no banco, são coisas que hoje a gente tem acesso facilmente, né? Exato. E aí o cliente, né, o brasileiro, a pessoa que tem acesso a isso, acaba vendo isso como um dinheiro extra, né? Exato, o brasileiro, ele incorpora, né, como o cheque especial é um limite de crédito já pré-aprovado, quando a pessoa já tem um salário, já tem uma renda que ela comprova, aquilo acaba tornando um hábito de usar o cheque especial e ela incorpora, né, a gente chama que ela incorpora aquilo como salário dela. Ela ganha R$2.000 e ela tem mais R$500 de cheque especial. Ela acaba gastando os R$2.500 porque ela já criou o hábito de gastar aqueles R$2.500 mensalmente, ela incorpora aquilo e está sempre pagando juros. E qual é o juros médio assim, de um cheque especial, só pro nosso ouvinte saber, assim? Em média, o cheque especial está no entorno de 10% a 12% ao mês. Né? Então, é um dos juros mais altos que tem. Né? Ele só perde para o cartão de crédito hoje em dia. Então, realmente, usar o cheque especial não é um bom negócio, não é uma boa alternativa. Perfeito. Então, agora, falando sobre cheque especial, sobre dívidas, né? Para o cara que tem uma dívida, o que ele faz? Qual é o primeiro passo para ele conseguir se livrar da dívida? A gente falou já sobre a poupança, como é que a gente pode juntar esses 15% que a gente poupa? Porque às vezes o cara ele não consegue poupar porque ele está tentando respirar uma dívida que ele está pagando constantemente. Às vezes ele está pagando só os juros, inclusive, né? Então, tenho conhecidos que estão passando por isso. Qual é a tua dica? Qual é a tua orientação para essas pessoas que estão passando por uma situação de dívidas? O primeiro passo que uma pessoa que está, enfim, com dívidas, o primeiro passo que ela deve tomar é realmente ela tem que organizar e ver o que ela está devendo e para quem, né? Quantas dívidas ela tem, porque muitas vezes as pessoas se perdem no monte de dívidas que elas têm, são vários financiamentos e créditos em cima de créditos, e cheque especial, e crédito pessoal, enfim. E eu acho que a primeira coisa é organizar e ver para quem que ela está devendo, né? Para saber quanto que é o valor total da dívida dela. Né? E um segundo passo seria, a partir disso, começar a organizar as finanças delas e para ela conseguir perceber aonde que ela está gastando esse dinheiro. Para conseguir, enfim, mais futuramente, cortar gastos, né? Reduzir um pouco o seu nível de gastos mensais para planejar um pagamento dessas dívidas, né? Eu indico sempre, às vezes as pessoas elas não têm tempo para isso, procurar um especialista, né? Nunca indico procurar o banco, porque normalmente a pessoa vai ao banco e o banco acaba oferecendo mais crédito para ela, ou seja, mais uma dívida, então ela acaba entrando em outra dívida e não consegue nem quitar a que ela já tinha e acaba gerando outra dívida que ela também não vai quitar, ou seja, ela só aumentou o bolo de dívidas dela. Então, eu recomendo muito que ela procure um especialista, né, um consultor financeiro para ajudar ela nessa organização financeira e depois, futuramente, ela vai conseguir, isso vai se tornar um hábito e ela vai conseguir fazer isso sozinha. Isso é muito maluco, porque as pessoas também não têm o hábito de cuidar do dinheiro, né? A gente vai no médico para cuidar da nossa saúde, a gente vai no dentista para cuidar dos nossos dentes,
mas a gente não tem o hábito de procurar um consultor financeiro que possa nos dar um norte sobre onde colocar o nosso dinheiro, esse extra, estou devendo, quero comprar um apartamento, qual é a melhor maneira de fazer isso, uma casa própria, um carro. Tem pessoas que, o brasileiro, nós como um todo, assim, a gente tem muito esse hábito, né, Diego, de achar, por exemplo, que um carro é um investimento. Um carro é um dos piores investimentos, né, que tem. Um carro é um custo muito grande, a não ser que ele traga renda para ti, se você depende do carro para fazer, trabalhar, enfim, visitar clientes, né? Se aquele carro ele te gera algum tipo de renda, né? Porque você precisa dele para o seu trabalho, ele é um investimento. Agora, se o seu carro você está usando muito pouco o seu carro, você só usa para ir ao trabalho e voltar, e você anda nem 10, 15 km por dia, realmente o carro se torna um custo, é um luxo às vezes que muitas pessoas têm, mas elas não podem ter aquele luxo, né? Elas acabam pagando um valor enorme porque faz um financiamento e o carro fica o dobro do valor e aquilo pesa muito no orçamento delas, né? Acaba até elas se endividando por querer manter um carro que ela não pode ter, que ela não pode pagar. E esse lance de renegociação de dívida, assim, como é que funciona isso? Por exemplo, o cara que comprou um apartamento ou a mulher que comprou um apartamento e está lá só pagando juros, porque ela não consegue vencer a parcela. Quais são as saídas que ela pode optar, assim? Então, tu tocou no assunto da renegociação de dívidas. A renegociação de dívidas, ela não deixa de ser um novo crédito que o banco concede pro devedor, né? O devedor, ele tá lá, muitas vezes ele tá inadimplente, ele só tá conseguindo, não consegue quitar todas as parcelas, ou tá quitando tudo atrasado, e ele pede uma renegociação, e para, enfim, tentar reduzir a parcela, mas muitas vezes essa renegociação é um péssimo negócio, porque aumenta mais ainda o valor do crédito que ele tomou, e acaba reduzindo o valor da parcela, mas os juros ficam estratosféricos, porque acaba alongando o crédito e os juros ao longo do tempo, né, começam a se tornar enormes. Então, uma dívida que ela tinha de 100 mil, ela não está conseguindo pagar a parcela, ela pede uma renegociação, aquilo se torna 140 mil, 150 mil. Só que para ela reduziu a parcela, então no curto prazo ela está conseguindo quitar, mas talvez aquilo no futuro ela não vai conseguir mais, né? E qual é a saída para essa pessoa? Como é que ela faz para se livrar? Hoje em dia tem outras modalidades de crédito que são muito usadas para renegociação de dívidas, né? Eu acho que a principal é a questão da renegociação através de refinanciamento imobiliário. A pessoa tem um imóvel quitado ou não quitado, não precisa estar quitado integralmente. Ele refinancia esse imóvel. Como o imóvel é colocado nesse contrato de refinanciamento como garantia, tu consegue uma taxa de juros muito reduzida, muito mais reduzida que qualquer contrato de renegociação de dívidas, que é em torno de 5%. A negociação a renegociação através do refinanciamento imobiliário, ele vai vai conseguir uma taxa de 1,5 ao mês, né? Então é realmente muito reduzido. Porque o risco, né, para o banco baixou, porque tu acabou de colocar o teu imóvel como garantia daquele crédito que está tomando. Então as pessoas refinanciam o imóvel, através desse refinanciamento elas pegam esse dinheiro, né, o banco concede um valor para elas através desse refinanciamento e elas quitam essa dívida que elas precisam quitar. Então, com certeza, hoje em dia é a melhor maneira e mais barata para quitar uma dívida, né, refinanciando através do refinanciamento imobiliário. Então, só para ficar mais claro, assim, só para ver se eu entendi bem. Comprei um imóvel, peguei um financiamento com juros bem altos, assim, não estou conseguindo vencer. Aí agora eu renegocio esse imóvel com o meu imóvel, que eu estou morando agora, como uma garantia. Isso, mas tu tá falando da questão o crédito é do imóvel que tu tá refinanciando o teu imóvel ou tu tá... aliás, tu tá pagando uma dívida que é referente ao teu imóvel ou é outra coisa? Ah, boa pergunta. Eu só estava tentando entender bem essa logística do refinanciamento. Digamos que eu vou te explicar. Tá. A pessoa, ela tem um imóvel quitado, tá? Ela fez um CDC, que é um crédito para veículo, ela financiou um veículo. Ela não está conseguindo pagar aquele veículo. Aquele veículo vai ser retomado, ou seja, o banco vai tomar de volta, mas ela não quer, ela quer refinanciar e quer ficar com o veículo.
né? Se ela tentar refinanciar o veículo, fazer uma renegociação daquele contrato do financiamento do veículo, aquilo vai sair muito caro. Qual é a alternativa para que ela, né, consiga quitar aquilo e não refinancie de uma maneira mais cara ainda? É ela refinanciar o imóvel que está quitado. Por quê? Porque os juros serão muito mais em conta do que os juros do refinanciamento daquele contrato do carro. Entendeu? Ela pega o imóvel, coloca como garantia para tirar um dinheiro do banco. Ah, beleza. Então fica a dica aí para quem tem um imóvel e está com dificuldades de pagar a parcela do carro, né? Ou qualquer outro tipo de crédito, Ou pode ser um crédito pessoal, ou até um cheque especial que se tornou uma coisa muito grande. É muito melhor que ela faça esse refinanciamento imobiliário para pagar um juros bem reduzido. Perfeito, entendi. E, Diego, qual é a dica que tu dá para o cara que quer comprar um carro ou um imóvel, mas ele tá com medo de adquirir uma dívida, sabe? As pessoas que começam a poupar, elas começam a criar o hábito de poupar e elas acabam gostando disso e elas ficam com medo, assim, de largar essa grana que eles pouparam, né? Eu sou assim, pelo menos. E qual é a dica que tu dá, então, para o cara que vai dar um segundo passo na vida, vai comprar um apartamento próprio, ele deve segurar mais para dar uma entrada maior, ou ele tem que, enfim, dar uma entrada menor e ir pagando com o dinheiro dele as parcelas? Qual é a melhor maneira de fazer isso? Tanto para um apartamento quanto para um carro. Por exemplo, uma vez tu me disse, e ficou muito claro para mim aquilo, que se algum dia eu for comprar um carro, por exemplo, eu pago com o meu dinheiro à vista e eu pago para mim mesmo, né? Como se eu fosse um banco. Então isso foi uma baita de uma dica que tu me deu, assim. Seria mais ou menos essa linha, mas como é que a gente faz quando a gente quer uma coisa mais cara, assim? Eu acho que o primeiro é avaliar para ver se a pessoa realmente precisa daquele carro, né? Se for um carro. Se ela está indo morar também, avaliar a taxa de juros, né? Verificar a menor taxa de juros possível para ela pagar, porque realmente o imóvel tem um valor bem mais alto e esse valor mais alto, mesmo a pequena diferença na taxa de juros do contrato vai fazer um impacto muito grande lá na frente, né? No juros total, no valor total que ela pagou aquele imóvel. Então, acho que a primeira coisa é avaliar a taxa de juros, né, desse contrato. E realmente, muitas vezes as pessoas elas ficam com aquele receio, vou tirar da minha poupança para gastar e acaba deixando na poupança ou na sua aplicação financeira e adquirindo uma dívida. O que é uma troca, a gente chama de troca de taxas. Mas isso é totalmente errado financeiramente. Por quê? Porque a pessoa ela está pagando mais juros para não gastar aquele dinheiro que ela já poupou. Então, qual é a dica? Exatamente aquilo que tu falou. Qual é a dica que eu dou para que tu consiga, né, dar uma entrada maior, né, enfim, adquirir a dívida, mas uma dívida bem menor, ou seja, tu vai pagar muito menos juros no total, dar a entrada com todo o dinheiro que tu tem aplicado e depois, a partir disso, começar como se tu estivesse pagando a tua dívida, pagando para ti mesmo, né, fazendo aplicações, né, na tua conta até chegar no valor que tu tinha quando tu fez o pagamento. Então, perfeito. Acho que aqui já nos deu duas baita respostas, assim. Primeiro, se tu for comprar alguma coisa que tu tem o dinheiro, então tu paga com o teu dinheiro e tu te paga como é que eu posso colocar isso? Não é uma dívida, né? Mas é como se fosse uma dívida contigo mesmo, assim, tu tem uma dívida... Exato, tu fica, digamos que a tua poupança, né, tuas economias elas ficaram negativo. Né? Então tu tem que recuperar aquilo. Como é que tu recupera? Tu começa a poupar tudo de novo. E tu te coloca uns juros ou tu faz isso... Como é que... Sim, seria interessante se a pessoa conseguisse aplicar nela mesma uma taxa de juros para, enfim, ir pagando, porque vai acontecer que, como aquele dinheiro vai deixar de render, porque ele não tá mais capitalizado, né? Então, dessa maneira, tu continua capitalizando o valor que está lá. Mesmo ele não estando lá, tu está capitalizando através dos aportes que tu está fazendo. Ou seja, é muito melhor que tu pague para ti mesmo do que pagar para o banco. O que as pessoas hoje em dia fazem, elas fazem o contrário. Elas deixam o dinheiro no banco e pagam os juros para o banco. Né? Então, a gente inverte isso. A gente paga o valor à vista para o banco, paga menos juros e acaba pagando mais juros para ti mesmo. E no fim, quem fica com mais dinheiro é tu mesmo. Excelente. E a outra dica muito boa que tu deu é se tu for comprar um imóvel ou alguma coisa de maior valor,
sempre dar uma olhada na taxa de juros. Exatamente. Não só para a taxa de juros do contrato, porque sempre aquela taxa reduzida lá, ela sempre vai aparecer bem grande no contrato. Mas o mais importante é olhar para a taxa de juros efetiva do contrato, né? Normalmente ela está pequenininho ali e isso pode fazer uma grande diferença. E tem muitos bancos que a taxa efetiva ela é maior do que a taxa de juros de outros bancos, né? Então, tu tem que comparar, não adianta só olhar para a taxa de juros, a taxa de juros nominal do contrato, porque normalmente ocorre incidência de seguro, de outras taxas, outras tarifas, isso encarece o contrato, então sempre é importante olhar para a taxa de juros efetiva, que vai ser a taxa de juros que tu vai pagar no fim, né? Então, sempre olhar para a taxa de juros efetiva, porque pode sim haver diferença entre um banco e o outro. Mesmo quando um banco tem uma taxa de juros nominal maior, pode ser que a taxa de juros efetiva dele seja menor que a taxa de juros efetiva de outro banco. Perfeito. Sensacional. Tá, então a gente falou já sobre como poupar dinheiro, sobre estar devendo, o que eu faço, as melhores maneiras de tu comprar um carro, comprar um imóvel. E agora vamos falar sobre a aplicação financeira. O cara que tem dinheiro sobrando, o que ele deve fazer com esse dinheiro que está sobrando? Onde é que ele pode colocar? A maioria dos brasileiros tem o hábito, não sei se tem o hábito, mas hoje quando se fala de investimento, o brasileiro normalmente utiliza a poupança. É a melhor saída, não é? Qual é a tua opinião sobre isso? Quais são as tuas dicas para quem tem um dinheirinho sobrando? A poupança, eu sempre sou bem enfático quanto à poupança. Eu sempre digo, fuja da poupança, porque a poupança, ela muitas vezes ela só corrige a inflação, ela não consegue te dar rentabilidade nenhuma, né? Então, para o pequeno investidor, né, que está começando a fazer aquela economiazinha bem devagarinho, né, com aportes pequenos, eu recomendo, né, hoje em dia até que a gente trabalha aqui com tecnologia, enfim, existem várias plataformas de investimento, tem a Warren, tem a Verius, que são plataformas assim que conseguem investir ou fazer com que o teu aporte, né, seja colocado em investimentos muito mais rentáveis que a poupança. Então, com certeza, eu recomendo essas plataformas para quem está começando assim, um investimento pequeno aos poucos. Perfeito. Então tá bom, acho que é isso aí, plataformas de investimento, poupança, fuja da poupança, pessoa que está poupando dinheiro já sabe o que fazer, quem quer comprar um carro, quem quer comprar um apartamento já sabe como fazer. Queria agradecer então a presença do Diego aqui no nosso programa, muito obrigado Diego por estar aqui, sempre presente no Distrito Empreendedor, tu é uma peça-chave aqui pro que a gente faz, pro que a gente prega. E agradecer ao nosso ouvinte empreendedor e que está a fim de conhecer um pouco mais do Distrito Empreendedor. Fica o nosso site, distritoempreendedor.com.br. E Diego, onde é que as pessoas podem te encontrar, né? Fala um pouquinho. Pessoal, o meu site é o www.bendegrana.com.br, né? Se vocês estiverem precisando de uma ajuda para organizar as finanças, ou até para começar a poupar, para começar a investir, pode me procurar lá que eu tô disponível para que com certeza eu vou conseguir ajudar vocês. Que legal. Então chegamos ao fim do nosso 4º podcast aqui. No programa passado falamos sobre chatbots, hoje estamos falando sobre dinheiro, como poupar, onde investir, ou estou devendo, dívidas, né? Muito obrigado pela presença e valeu!